3 ensinamentos financeiros que eu aprendi com meu pai e que fizeram muita diferença na minha vida. Fica até o final desse vídeo que você vai saber quais são. Fala pessoal, tudo bem? Médico Mike aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre 3 ensinamentos que eu aprendi com meu pai sobre finanças e investimentos no geral, sobre a vida financeira e que fizeram toda a diferença na minha vida. Eu sei que o Dia dos Pais já passou, eu fiz inclusive um conteúdo sobre isso lá no meu Instagram, mas hoje a Harley tá ali dormindo, veio da creche, a minha cachorrinha vai pra creche, tá? E ela me trouxe hoje um certificado de melhor pai do mundo, então eu lembrei disso agora com esse certificado e resolvi colocar esse conteúdo aqui para vocês. E antes de mais nada, eu vou te pedir, deixa o like aqui se você curte meu canal, se você gosta dos meus vídeos. Se você ainda não conhece, primeira vez que você está vendo, não dá o like ainda não. Espera terminar o vídeo e aí no final, se você gostar realmente, você dá o like. E não esquece de conferir se você está inscrito aqui no canal, isso é muito importante pra gente. Bom, então vamos lá. Os 3 ensinamentos que meu pai me deu e que foram muito importantes. O primeiro deles, e foi lá quando eu era muito jovem ainda, e meu pai me falou o seguinte: se pague primeiro. O que isso quer dizer? Pegue o que você receber, e na época ele falava para mim em relação à mesada que eu recebia, mas isso ficou na minha vida depois para quando eu comecei a receber. Então, quando você receber seu salário, quando você ganhar um dinheiro, uma parte disso você tem que se pagar, você tem que pagar para o seu eu do futuro. Então, uma parte tem que ser sagrada para investir. E meu pai fazia isso muito bem. Meu pai, então, ele recebia a grana e ele já sabia que aquela porcentagem X que ele tinha definido era para os investimentos para o futuro e era 0 para ele poder gastar ou mesmo pagar as contas. E ele conta de um final de ano que a gente passou, que ele acabou sendo muito icônico. Acho que foi um ano que ele acabou tendo mais gastos e tudo mais, mas que aquela porcentagem que ele investia ele manteve sagrada. E chegou um final do ano em que a festa ali de Natal, o jantar de Natal, de Ano Novo, ele teve que ser muito mais simples, muito mais enxuto. Ele brinca assim que foi um negócio que ele economizou o máximo que deu, ele e minha mãe no caso, para fazer aquele jantar de Natal. Por quê? Porque ele já tinha retirado a parte de investir, ele então viu que precisava de um determinado montante para pagar as contas, e o que sobrava para fazer o jantar de Natal era muito pouco. Então ele falou, teve Natal que a gente passou aqui em casa, muito simples, enxuto ali na ponta do lápis, para que eu continuasse sempre mantendo aquela regra que a porcentagem que era para o meu eu do futuro, ela tinha que ser sagrada. Muitos de vocês podem pensar, poxa, mas que coisa chata, que extremismo, não é legal fazer isso. Eu, como filho do seu Geraldo, eu agradeço até hoje por ele ter tido essa disciplina. Por quê? Meu pai hoje é aposentado, ele tem os investimentos dele, ele tem a renda passiva dele, ele não precisa nem de mim, nem da minha irmã, e ele não precisa hoje trabalhar de repente com o que ele não quer, não precisa depois dos 60 e poucos anos estar ali todo dia de 8 da manhã às 6 da tarde dentro de um escritório, nada disso. Por quê? Porque ele conseguiu construir a liberdade financeira dele. E boa parte disso foi por conta dessa disciplina. Eu quando aprendi, e na verdade ele me ensinou lá atrás, mas quando eu comecei a colocar em prática isso, eu vi que parecia mágica. Porque é aquela história, vamos lá, você recebeu 10 mil reais. Se você determinou que 30% você vai investir, então você já coloca na sua cabeça que você não recebeu 10, você recebeu 7 mil reais. E aí você pensa, poxa, agora eu tenho 7 mil para pagar as contas. E eu só vou fazer uma graça, só vou fazer um luxo, só vou comprar aquele vinhozinho mais especial. Se sobrar alguma coisa, desses 7 mil que eu tenho para pagar as contas. E aí que está o pulo do gato. Por quê? Porque quando você tira da sua cabeça que você ganhou 10 e coloca que você só tem 7, você pensa 2, 3 vezes antes de gastar com uma besteira. E aí você vai perceber que tem muita coisa que você estava gastando que você não precisava e dava muito bem para você deixar de lado. E aí que vem a mágica, né? Você fala, pô, antes eu não conseguia, eu pegava 10 mil e não sobrava nada, eu gastava tudo. Pô, agora eu pego 7 e consigo pagar tudo e me sobra ainda. Porque tá aí essa questão de você mudar a sua mente em relação a quanto você está ganhando. Segundo ensinamento muito importante que meu pai me deu foi o seguinte. Eu vou contar uma história para que vocês entendam o contexto disso. Eu lembro que quando eu me formei, eu financei um carro. É o negócio que o dublê de rico gosta de fazer.
Na verdade, assim, não foi um carro muito caro, eu peguei um carro usado, que era um carro, assim, bacana, mas mais simples, não era importado, nada disso. Inclusive, meu sonho era um carrinho um pouquinho melhor, que também nem era importado, mas eu, na época, vi que, pô, tava acima do valor ali que eu gostaria de pagar, então eu acabei pegando um carro um pouco mais simples. Porém, o que aconteceu? Chegou na época de fazer a residência, e eu precisava de uma reserva. Na época, eu tinha que honrar alguns compromissos. E como eu tinha financiado esse carro, e na verdade eu financei com meu pai pagou ele à vista, então eu financei com ele. Eu pagava todo mês para ele, com um jurinho ali, que ele me fez camarada. E aí, o que aconteceu? Poxa, chegou a época de fazer a residência, eu ainda tinha parcelas desse carro para pagar, e eu não queria ir para a residência, devendo, né, com parcela para pagar, porque, poxa, ia ter só a bolsa. E eu não tinha também uma reserva ali para poder ir para a residência. Então, o que eu fiz? Eu precisei pensar e falar assim, puta, eu amo esse carro, eu adoro ele, puta, era um sonho que eu tinha, hoje eu tenho, mas eu preciso vender esse carro e pegar um carrinho mais barato, ainda mais simples, ainda mais velho, porque senão não vou conseguir fazer residência. E eu lembro que nessa época eu fui falar com meu pai sobre isso, e eu fui assim, muito triste, muito chateado. Eu lembro que eu falei para ele, pô, pai, eu gosto tanto desse carro, pô, era um sonho que eu tinha. E aí eu realizei, e agora, poxa, né, veja bem, eu vou precisar vender, pegar um carro ruinzinho de novo, porque eu vou fazer residência. E eu fui falando isso pra ele, achando que ele ia me dar uma fórmula mágica, né, ou que ele ia passar a mão na minha cabeça, filho, não fique assim e tal. Ou que de repente, né, ele ia falar, não, não precisa me pagar as parcelas do carro, fica com o carro aí, vai fazer sua residência tranquilo. Ele simplesmente me respondeu com uma frase que foi excelente. Ele falou, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Cada coisa que você tem que fazer na vida é uma escolha e você precisa, então, renunciar a algo para que você possa seguir aquela escolha. E eu lembro que foi muito duro escutar isso, mas fez todo sentido para mim. E depois, na minha vida toda, eu sempre pensei nisso, em cada decisão que eu tinha que fazer. Obviamente, envolvia alguma renúncia em alguma outra área. E eu lembrava do meu pai falando, pô, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, poxa, eu quero aprender sobre investimentos. Poxa, mas eu não quero gastar num curso. Eu não quero ficar 20 minutos ali todo dia assistindo aula. Eu não quero colocar uma planilha de orçamento e colocar meus gastos e meus ganhos. Então, você não vai conseguir. Por quê? Porque se você não fizer esse sacrifício, se você não quebrar os ovos, você não vai ter omelete. Vejo muita gente também falando assim, poxa, Mike, eu tenho dívida do FIES, mas eu já queria investir, eu já queria comprar minha casa, eu já queria comprar meu carro, eu queria viajar, eu queria realizar meus sonhos. Cara, não tem mágica, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, você vai ter que escolher algo para resolver da sua vida e vai ser uma coisa de cada vez e vai demorar tempo, você não pode ser imediatista, porque você vai precisar quebrar os ovos aí para poder fazer seu omelete. Então, se você acha que vai surgir uma fórmula mágica que vai te ensinar assim a resolver toda a sua vida de uma vez só, que do nada você vai, cara, comprei minha casa própria no condomínio fechado, maravilhosa, eu tô com a minha BMW na garagem, tenho milhões investidos e paguei todas as minhas dívidas. Não vai acontecer. Realmente, eu sei que você vai ganhar na Mega Sena, sei lá. Mas não tem como você fazer isso de uma forma mágica, tá? Então, esse foi o segundo ensinamento que meu pai me deu e que fez toda a diferença na minha vida financeira. E outro ponto que meu pai me explicou muito bem e que me deixou assim muito claro é justamente assim, poxa, não faça dívida, tá? Não leve uma vida sempre um degrau abaixo daquilo que você pode viver. Então, o que ele falava para mim? Ele falava, olha, hoje, por exemplo, ele falava, eu lembro de ter escutado isso, eu poderia comprar uma Mercedes, porque às vezes eu tinha lá um colega, um conhecido que o pai andava de Mercedes. Meu pai não andava de Mercedes. Meu pai falava, poderia comprar? Poderia, mas eu estaria gastando um dinheiro que é para o meu futuro. E não faz nenhum sentido eu fazer isso agora. E eu lembro que ele falou essas coisas e eu falei, poxa, faz sentido, né? E por coincidência, inclusive, lembro de um conhecido que andava de Mercedes, acabou falindo, não tinha tanta reserva e no final das contas a Mercedes era financiada e tudo mais, ele perdeu até a Mercedes. Então, foi uma lição muito legal do meu pai. Meu pai sempre levou aquela vida mais enxuta, sempre um degrauzinho abaixo, chegou numa liberdade financeira muito bacana. Hoje ele curte as coisas que ele gosta de fazer, vai pra chácara, trabalha lá, fica em casa o tempo que ele quer. Então, cara, ele tá com a vida ganha, né, digamos assim. E eu, depois de um tempo, né, depois de ter sido dublê de rico lá atrás, também entendi
o potencial que isso tinha. Então hoje eu levo uma vida sempre um degrauzinho abaixo do que eu posso levar, e isso me gera a possibilidade de investir mais, de ter menos gastos no geral, porque se eu moro num apartamento um nível abaixo do que aquele que eu poderia morar, o condomínio também é mais barato, o aluguel é mais barato, água, luz, tudo é mais barato. Se eu tenho um carro um nível abaixo daquele que eu poderia comprar, toda a sua vida você entende o poder que isso tem. Por quê? Porque você soma todas essas questões que você está pagando menos, que você tem que lembrar, não é só o gasto que você tem, por exemplo, para comprar um apartamento, mas é para manter. Não é o gasto de comprar aquele carrão, mas é para manter. Então você tendo esse custo de manutenção mais baixo, com o passar dos anos, você consegue investir muito mais, ter muito mais patrimônio, e aí, em algum momento, você vai conseguir, inclusive, melhorar esse seu nível de vida, só que sem se descapitalizar, sem se preocupar, porque você tem seus investimentos trabalhando por você. Então, esses foram os maiores ensinamentos sobre finanças e investimentos, né, sobre vida financeira que meu pai me deu, e eu sou grato a ele até hoje por isso. Ó, pai, beijão, te amo. Mãe também, que, e meu pai me ensinou isso, mas minha mãe estava ali junto com ele, fazendo todo esse sacrifício aí. E graças a Deus, hoje a gente está aqui muito feliz com tudo que a gente conquistou, graças a ter essa formação, esses ensinamentos lá atrás e principalmente o exemplo, né, daqueles que estavam ali criando a gente. Então, pessoal, é isso, esses ensinamentos para hoje. Meu pai deixou para mim, hoje eu estou compartilhando com vocês, espero que seja muito útil na vida de vocês também. E se você quer aprender a investir de médico para médico, sem enrolação, de forma simples, com aulas curtas, direto ao ponto e com todas as ferramentas necessárias para que você atinja a sua liberdade financeira como médico, Finanças Dominadas, o melhor programa de inteligência financeira para médicos do Brasil, onde você vai ter não só acesso às aulas, mas vai ter acesso a mim e aos professores para tirar todas as suas dúvidas. A gente realmente te pega pela mão. Quer conhecer o Finanças Dominadas? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E para você que curtiu esse vídeo, deixa o like aqui. De novo, não esquece de conferir a sua inscrição no canal e compartilha esse vídeo com aqueles médicos que de repente vão se beneficiar desse conteúdo, tá bem? Não esquece também de me seguir lá no Instagram, Médico Mike, onde todos os dias eu posto conteúdos relevantes sobre finanças e investimentos de médico para médico. Pessoal, tamo junto, beijão, é só o começo.